Quinta carta de Apocalipse à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje vamos falar sobre a carta de Jesus à igreja de Sardes. Esta cidade, nos séculos antes de Jesus, era a capital do país chamado Lídia, que se estendia da bacia do oeste da Ásia Menor. Em Lídia havia uma grande quantidade de minas de ouro. Por ser um país rico, foi cobiçado por outros países. Seu último rei, Creso, que foi considerado o governante mais rico por possuir uma grande fortuna, foi levado cativo pelo rei Ciro, rei da Pérsia, no ano 546 a.C. Mais tarde foi ocupada pelos romanos, e no século IV foi convertida em ruínas por Temur, um guerreiro asiático. Atualmente, onde existia a cidade de Sardes, existe um imenso terreno desocupado, coberto de ruínas. Existem algumas casas velhas, indicando assim que outrora existia uma cidade neste local. O significado da palavra Sardes é aqueles que saíram fora. E não sabemos o porquê deste nome. A Igreja de Cristo se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas, como já vimos em Apocalipse capítulo 1, verso 20. Creio que Deus determina que um anjo cuide da sua igreja local, assim como havia um anjo que protegia Israel durante as suas peregrinações. Também no Novo Testamento é-nos ensinado que os anjos são ministros de Deus para ajudar aqueles que confiam em Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, estava preso para ser morto no dia determinado pelas autoridades, mas um anjo o livrou de tal infortúnio. Essa verdade pode ser lida no livro de Atos capítulo 12, versículos de 1 a 17. Jesus conserva em suas mãos as igrejas verdadeiras que são obedientes. E ele, que tem todo o poder no céu e na terra, prometeu estar com sua igreja até a consumação dos séculos. Esta verdade pode ser lida em Mateus 28, versículos 18 a 20. A igreja de Sardes havia recebido bons ensinamentos. Eles não receberam de todo o coração, mas sim teoricamente. Nós podemos ver isso no versículo 3, onde Jesus disse: Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. As obras da igreja de Sardes eram conhecidas por Jesus, mas não tinha nenhum valor. As obras de Sardes não eram agradáveis a Deus. Versículo 2 diz assim: Se vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Há muitas pessoas religiosas no mundo praticando obras caritativas. Contudo, perante Deus, não tem nenhum valor. Lembro-me que Deus disse em Isaías: Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Essa verdade pode ser confirmada no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. É bom fazermos obras. Aliás, é necessário que se faça boas obras, mas que elas sejam resultado de uma genuína conversão em Jesus Cristo.
As boas obras são consequências da salvação, e não a causa da salvação. Em outras palavras, as obras não produzem salvação, mas a salvação produz boas obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa verdade você encontra escrita no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Sardes tinha obras que não agradavam a Deus. Essas obras deveriam ser feitas, porém, não para serem vistas pelos homens. Creio que Sardes caiu no erro dos fariseus, a quem Jesus repreendia severamente: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade digo, que já receberam seu galardão. Essa verdade pode ser lida no livro de Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 5. Os fariseus receberam seu galardão aqui na terra, pois receberam elogios e reconhecimento dos homens. Contudo, é muito melhor receber o galardão de Deus, pois o que Ele dá como prêmio de nossa fidelidade a Ele é infinitamente melhor do que os aplausos que os homens tanto gostam.